Olá, você é muito bem-vindo para a lição número 6 da Mordomia Cristã, Motivos do Coração. Nessa lição número 6, nós vamos discutir um pouco sobre as marcas do mordomo, as marcas da mordomia. Essa lição ela é muito próxima daquilo que nós estudamos na lição número 5, na lição anterior, que discutiu um pouco sobre o mordomo ou a mordomia depois do Éden, depois da queda. Nós discutimos algumas características da mordomia depois do Éden e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as marcas do mordomo. Então a discussão dessa semana é muito próxima da discussão da semana anterior. Para nós começarmos nossas reflexões, pense um pouquinho no seguinte: quais são as características de um jogador de sucesso? Como nós somos o país do futebol, Brasil, o futebol acaba sendo o esporte mais valorizado pelas pessoas. Então você que está acostumado a assistir a uma partida de futebol, pense um pouquinho. Em linhas gerais, quais são as marcas de um bom jogador de futebol? Quais são as características de um bom jogador de futebol? Vamos pensar em algumas delas? Quem sabe a velocidade, é lógico que vai depender da posição que se joga, mas velocidade é uma boa característica, especialmente para um atacante que está avançando. Pense na característica ou na marca da precisão, especialmente no toque de bola, aonde ele toca para um companheiro com muita precisão, fazendo, quem sabe, um lançamento ou um chute com precisão para marcar o gol. O que dizer da agilidade? Agilidade é importante para se livrar da marcação do time oponente. Pense um pouco na característica da persistência. O time levou 2-0. O que fazer agora? Ele vai se apequenar? Ele vai desanimar? Não. Ele vai ser persistente para buscar o empate, quem sabe a virada. A persistência é muito importante. Outra característica, outra marca, disciplina. É claro que existem muitos jogadores indisciplinados por aí, mas a disciplina ela é fundamental para um bom desempenho. A disciplina nos treinos, a disciplina no preparamento físico, da preparação física, também é muito importante. Portanto, nós temos aqui várias características elencadas, inúmeras delas devem ser constantemente desenvolvidas, treinadas, existe um preparo. Por isso, ao observarmos as marcas, as características de um mordomo, nós devemos ter em mente que essas características, elas devem ser desenvolvidas, elas devem ser aprimoradas com o passar do tempo. São características especialmente que dizem respeito especialmente ao nosso caráter e, portanto, elas devem passar por um processo de maturação. Quando nós olhamos para um mordomo, um administrador espiritual de bens materiais tangíveis e também bens imateriais ou intangíveis, as marcas que eles elencam são as seguintes. A primeira delas, fidelidade, ser fiel, é importante um mordomo ser fiel. A segunda delas, lealdade, muito próxima da fidelidade, ser leal ao seu senhor. Terceiro elemento, ter uma consciência limpa. Se o mordomo ele é fiel, se ele é leal, não há do que se envergonhar. Ele tem uma consciência limpa. Um outro elemento que a lição destaca é a obediência, é conhecer a vontade do Senhor e então fazer as coisas com base nessa vontade. É com base na obediência que uma pessoa é vista, o mordomo é visto como fiel e como leal, porque ele está seguindo a vontade do Senhor. Ao obedecer, ele pode também manter uma consciência limpa. Outro elemento é a confiabilidade. Na medida que ele tem todos esses outros elementos, ele é um mordomo confiável, obedece, é leal, é fiel. Finalmente, um outro elemento destacado especialmente na lição de sexta-feira é a ideia de responsabilidade individual. Um mordomo genuíno,
Ele não lança a sua responsabilidade sobre o outro, ele não lança culpa sobre o outro, ele assume a sua própria responsabilidade. Esses são elementos que certamente fazem parte do quadro de um mordomo genuíno. Mas nós não podemos conversar sobre essas características no abstrato. Nós precisamos de algo mais concreto, nós precisamos de exemplos mais vivos onde nós podemos observar essas marcas. Por isso, eu selecionei aqui alguns exemplos bíblicos. Na lição da semana passada, nós vimos que José era um mordomo, tanto é que Potifar colocou tudo nas mãos de José. Vamos observar como as características que nós mencionamos aparecem na narrativa de José. Veja Gênesis 39, versos 8 e 9. José, quando ele é abordado pela esposa de Potifar, você conhece a história, ele responde assim: meu senhor, Potifar, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você consegue notar nessa experiência de José a característica, a marca da fidelidade? Ele é fiel ao seu Senhor. Ele é leal ao seu Senhor. E José quer ainda fazer mais, ele quer ter uma consciência limpa diante do seu Senhor e diante do próprio Deus. José não pode conviver com uma consciência de infidelidade, deslealdade, desobediência. Finalmente, você nota o quão importante é a marca da responsabilidade individual que José tem enquanto mordomo. Perceba que José poderia ter racionalizado e dizer o seguinte: bem, eu sei como são as regras em geral, mas isso é o que a mulher do meu senhor está pedindo, portanto, isso é responsabilidade dela. Uma vez que eu faço o que ela está pedindo, eu não tenho mais responsabilidade. Isto é uma responsabilidade dela. Eu vou me eximir dessa responsabilidade. Não, José não faz isso. Ele, como bom mordomo que é, ele assume uma responsabilidade individual. Se ele não respeita os limites em relação à esposa do seu senhor, ele não pode culpar a ninguém, ele não pode culpar a tentação, ele não pode culpar a mulher, ele não pode culpar a Deus que permitiu isso, ele assume a responsabilidade para ele. Como eu poderia cometer? Isso é responsabilidade minha. Ele chama para si a responsabilidade e, portanto, se demonstra alguém fiel, leal, obediente, que tem uma consciência limpa, que é confiável. E nós vemos quão bonita é essa experiência, embora as consequências dessa lealdade não sejam imediatamente retribuídas. Ele acaba sofrendo por conta disso, mas a longo prazo, o mordomo fiel sempre recebe uma boa recompensa. E essa é a história de José, como você conhece. Pense em outra pessoa que está na função de um encarregado. É a história de Urias, 2 Samuel 11:11. Enquanto ele está extremamente comprometido com a guerra e com Israel, ele encontra um rei infelizmente descomprometido. Davi comete um pecado muito lamentável e agora Davi quer remendar, ele quer consertar o erro que ele fez, tentando fazer com que Urias vá para casa e se deite com a sua própria mulher, para que o filho depois pareça ser dele, para que isso acoberte de alguma maneira o adultério de Davi. Quando Davi pede para que Urias venha da batalha, converse com ele, e então solicita que Urias vá para a sua própria casa e fique com a sua mulher, veja só a resposta de Urias: a arca e os homens de Israel e de Judá
repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Você consegue perceber que bonita é a atitude de Urias, embora você conhece a narrativa, ele vai morrer em breve por causa dessa lealdade, dessa confiabilidade, dessa fidelidade, dessa obediência ao protocolo moral dos soldados. Ele tem a consciência limpa, ele não pode conviver com uma consciência pesada. Se ele fosse para casa e tivesse todas essas experiências agradáveis, ele não se sentiria bem com a sua própria consciência. Ele precisa de uma consciência limpa. Veja que bonita é a característica da responsabilidade individual. Urias também poderia ter racionalizado. Ele poderia dizer, bem, o correto seria eu não ir para casa, mas é o rei que está pedindo, então agora é uma responsabilidade dele, já que ele está pedindo, eu estou livre dessa responsabilidade. Não? Não é assim que Urias se comporta. Mesmo frente a um pedido do rei, ele não se exime da sua própria responsabilidade. Eu não posso fazer isso. Eu juro por teu nome e por tua vida que eu não farei isso. Note como Urias, ele é um encarregado na condição de soldado, um mordomo no contexto da guerra, fiel, leal, confiável, que tem uma consciência limpa e cuja responsabilidade é individual. Nós temos ainda um exemplo bastante interessante em Jó. Nós vemos no capítulo 1 de Jó uma conversa entre Deus e o inimigo. E nessa conversa, o Senhor chama a atenção de Satanás e diz assim, você reparou o meu servo Jó? É uma linguagem muito própria para a gente refletir sobre mordomia, o servo. Ninguém há na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, em outras palavras, leal, fiel, confiável. Homem que teme a Deus, evita o mal. Mas veja a resposta de Satanás. A resposta de Satanás é a seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Eu imagino uma risadinha no final dessa frase. Você acha que Jó lhe serve de graça? É lógico que ele vai te servir. Você o rodeia de bens, de dinheiro, de posses, de casas, de bênçãos. Assim qualquer um te serve. Você acha que Jó é genuinamente leal a ti? Que ele é verdadeiramente fiel, confiável? Eu acho que não. Aliás, permita-me fazer uma proposta. Tire essas coisas de Jó. Eu duvido que ele vai se manter íntegro. Eu duvido. Note, Jó está sendo questionado na sua fidelidade, na sua obediência, na sua confiabilidade, em todas as características que nós mencionamos. Satanás está questionando aquilo que é o subtítulo para a lição de todo esse trimestre, motivos do coração, que informam a verdadeira mordomia. Satanás está questionando os motivos do coração de Jó. E ele propõe, tire essas coisas de Jó e você vai ver quais são os reais motivos do seu coração. Ele não serve a Deus por fidelidade, obediência, lealdade. Não, ele serve por interesse. A história continua e você conhece essa história. E a verdade é que ainda no capítulo 1 nós lemos que Deus permite que várias coisas sejam tiradas de Jó. Inúmeras catástrofes
acontecem rapidamente na vida de Jó, deixando-o numa situação de vulnerabilidade, dor. Mas veja a resposta de Jó, que é uma resposta ao desafio do inimigo, ao desafio de Satanás. Veja só o que ele diz no verso 21. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu toda a riqueza, toda a bênção, todo o dinheiro, toda a família, toda a alegria. E agora o Senhor permite que essas coisas sejam tiradas. Como é que Jó se comporta? Ele demonstra que ele é realmente fiel, que ele é realmente obediente, que ele é realmente leal. Ele traz a responsabilidade para si também. Ele poderia dizer, bem, Deus fez isso tudo comigo, agora então eu não tenho mais responsabilidades com Deus. Eu não preciso mais ser leal a Ele. Olha só o que me aconteceu, veja só o que Ele permitiu que acontecesse comigo. Não. Jó continua chamando a responsabilidade para si. É assim a vida. Eu comecei a vida sem nada. Eu vou terminar a vida sem nada nessa terra. Mas o Senhor deu algo a mais. O Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que experiência bonita de integridade que nós observamos em Jó. No Novo Testamento nós temos a parábola dos talentos. E veja como o Senhor que entrega os talentos e depois retorna para a prestação de contas. Veja só o que ele diz ao servo que foi aplicado, que foi fiel. Ele diz assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Uma marca muito importante que é destacada aqui acerca da mordomia é a marca da fidelidade. E não é a fidelidade com grandes coisas, com grandes investimentos. É a fidelidade no pouco. É aqui que nós realmente nos demonstramos fiéis. Porque nas coisas pequenas, nas coisas que as pessoas não estão dando muito valor ou não estão observando muito, a tentação é pensar, ninguém está vendo mesmo. Aqui, se eu mexer aqui, ninguém vai perceber. Mas é nessas pequenas coisas que nós nos demonstramos fiéis, leais, verdadeiramente confiáveis nas poucas coisas. E então, com base nessa confiabilidade, nós podemos receber outras responsabilidades, porque somos fiéis no pouco. Existe também na Bíblia uma parábola, que nós já mencionamos na lição anterior, do servo ou do mordomo vigilante. Na realidade, nós temos situações com mordomos vigilantes e outros que não são vigilantes. Veja só o que Lucas capítulo 2 diz. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Veja aqui as marcas de um mordomo. A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aqui nós vemos a marca da fidelidade, a marca da lealdade, a marca da importância da obediência.
Veja só, ele sabia a vontade do seu Senhor, mas não fez. É desobediente, é desleal, não é confiável. E aqui nós vemos, por contraste, características esperadas de um mordomo. Paulo, ele também traz exemplos importantes acerca das marcas de um mordomo. Ele fala algo, nós já vimos essa passagem na lição da semana passada, e ele diz assim, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados, mordomos dos mistérios de Deus, do seu evangelho, da mensagem da salvação. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. A marca de um mordomo. E depois ele continua falando. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Note a característica da fidelidade, a característica de uma consciência limpa. Paulo diz, em nada a minha consciência me acusa, a marca de um mordomo genuíno. A sua consciência está limpa diante do seu Senhor. E quando Deus trouxer a julgamento, todas as coisas, as intenções do coração serão demonstradas. Você se lembra da segunda frase do tema da lição desse trimestre da mordomia cristã? Motivos do coração, intenções do coração. São essas intenções que informam as grandes marcas de um mordomo que deseja ser fiel, que deseja ser leal, obediente, confiável, com consciência limpa e que tem responsabilidade individual. Desse modo, nós concluímos a nossa reflexão sobre essa lição novamente com 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. E quais são as 3 coisas que devem ficar ao concluirmos a lição? O que nós devemos saber? Nós devemos, no campo do saber, identificar as características de um mordomo cristão. Nós já identificamos várias delas que a lição destaca, nós observamos essas características e depois colocamos em contexto na vida de mordomos fiéis, que eu já mencionei várias vezes, a fidelidade, a lealdade, a obediência, responsabilidade individual, confiabilidade, consciência limpa. Isso nós precisamos saber. O que nós precisamos sentir? Ao sentir, nós precisamos apreciar a importância de incorporar essas características de um mordomo genuíno à nossa vida pessoal. Ao sabermos e sentirmos, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos dar passos muito claros para integrar essas características na caminhada da nossa vida diária. Que Deus nos ajude a aprendermos um pouco mais sobre essas características, a sentirmos essa importância de termos essas características na nossa vida e a darmos passos reais e concretos, passos práticos, para que elas sejam parte da nossa vida diária. Deus os abençoe.